Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração nessa manhã. E um texto que eu quero ler está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Eu quero ler dos versos 6 até o 11, mas eu quero meditar em todo o 55. Mas diz assim a palavra do Senhor, no versículo 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que ele se compadecerá de ti. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu queria deixar essa palavra ao seu coração nessa manhã de sexta-feira. Irmãos, há um convite de Deus. Isaías 55 é um texto que eu amo meditar nesse capítulo de Isaías 55. É um convite de Deus ao povo a procurar a verdadeira salvação, uma verdadeira vida dirigida e conduzida pelo Senhor. E o Senhor nessa manhã diz para mim e para você: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías está dizendo: existe um Deus que ainda se pode achar. Existe um Deus que ainda se pode encontrar. A esse Deus, Isaías diz, busque Ele nesse tempo. Não perca tempo com as demais coisas. Não perca tempo com a agitação do dia a dia, com as preocupações do dia a dia, mas busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele diz mais: invocai-o enquanto está perto. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam e o temem. Existe um Deus que está perto de nós, mas esse Deus só se manifesta quando eu invoco. Esse Deus, ele só aparece quando verdadeiramente eu busco. E o buscar aqui fala de um desejo, fala de um posicionamento, fala de uma atitude que eu preciso tomar para com Deus. Aí o Senhor diz: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos malignos, e se converta ao Senhor. Se converter a Deus, irmãos, não é apenas ser convencido por uma palavra, não é apenas conhecer uma palavra, não é apenas saber a despeito dessa palavra e a despeito desse Deus da palavra. O conhecer, o saber é bom, mas o se converter fala em se prostrar diante desse Deus e se render completamente. É entregar toda a nossa vida ao controle desse Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e na sua. É dar o controle da nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu não posso, sem ti eu nada posso, então Senhor, toma conta da minha vida. E a promessa do Senhor, porque além de um convite, Isaías 55 também é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Diz assim: Deus irá se compadecer. Há uma compaixão de Deus e há uma misericórdia do Senhor, há uma promessa de uma aliança perpétua
daqueles que realmente decidem se render por completo, entregar tudo na direção de Deus. Ele diz: torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos, aí Deus começa dizendo, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Deus, Ele sabe exatamente aquilo que eu e você precisamos. Deus, Ele sabe exatamente aquilo que é o melhor para mim e para a sua vida. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer exatamente isso ao seu coração. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o melhor caminho para mim e para a sua vida. Portanto, não questione quando Deus começar a trabalhar na sua vida. Deus sabe, os pensamentos são mais altos. No 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus está dizendo aqui: não corra de um lado para o outro sem uma direção clara do céu para a sua vida, sem um propósito claro meu para a sua vida. Às vezes, irmãos, nós gastamos tanto tempo com tantas coisas, nós gastamos tantos recursos com tantas coisas, e o Senhor está dizendo: vinde a mim, todos que têm sedes, todos, vós que tendes sedes, vinde a mim, vinde às águas. Vocês que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não pode satisfazer? Às vezes gastamos tanto recurso naquilo que não vai satisfazer. A humanidade, ela vive esse consumismo, e esse consumismo está desenfreado em todas as áreas. E com isso ela vai se perdendo cada vez mais distante, vai se tornando do Senhor, da palavra de Deus. Deus sabe o fim melhor para mim e para a sua vida. Deus sabe o melhor caminho para mim e para a sua vida. E o Senhor diz no versículo 10 e 11, eu quero concluir com esses dois versículos dizendo: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. O Senhor está dizendo: a palavra vai vir como a chuva desce, como a neve dos céus desce, mas antes de se tornar para o céu, ela primeiro tem que produzir algo na terra. Ela precisa fazer a terra, regar a terra, ela precisa brotar a planta, dar a semente ao semeador e dar o pão ao que come. E Deus diz: assim é a palavra. A chuva, a palavra de Deus, o benefício dela é como a chuva. Ela precisa regar o meu coração, ela precisa alimentar a minha vida, ela precisa dar semente dessa palavra ao meu coração para que eu possa abençoar outros. Esses são os benefícios da palavra de Deus para mim e para a sua vida. Ela prospera para um propósito que ela foi designada. Mas a chuva, ela volta para o mesmo lugar. Assim também é a palavra de Deus. Ela precisa voltar para o Senhor. E como é que ela volta, pastor? Talvez é a pergunta sua nessa manhã. Ela volta quando eu e você começamos a mudar, começamos a ser transformados por essa palavra. O que nos transforma, irmãos, não é a chuva que cai. O que nos transforma é quando ela começa a entrar no processo de evaporização. É quando ela começa a evaporar e voltar para o Senhor, como resposta da palavra liberada. A palavra de Deus diz: o que faz mal
não é o que entra na boca do cristão, mas é o que sai da boca. O que sai da minha e da sua boca é o que vai gerar vida ou morte. Provérbios vai dizer, no capítulo 18, no versículo 20 e 21 de Provérbios, diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Meu Deus, a vida e a morte está no poder da língua. A chuva de Deus, a palavra de Deus, quando ela sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Portanto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje a porta está aberta, a porta da graça ainda está aberta, a porta da misericórdia ainda está aberta. Mas não faça como os ímpios, não faça como os incrédulos, que vivem uma vida sem abrir os olhos e entender que Jesus está voltando, que o Senhor está preparando uma igreja para ir morar com Ele, e que nós fazemos parte dessa igreja. Portanto, eu preciso deixar com que o Senhor prepare a minha e a sua vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto de nós. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, o seu final de semana. Nós retornaremos a segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos.